Boa noite, irmãos. Primeiramente, agradecer, a oportunidade de estar aqui. Me desculpar também com os irmãos, A mensagem hoje é curta, não é muito extensa, E espero que seja o que os irmãos estejam precisando ouvir, Ó Pai amado, Deus Todo-Poderoso, louvado seja, Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, ó Pai. Nesse instante, Senhor, eu peço perdão, Senhor, para minhas falhas, Senhor, pelos meus pecados. Suplico, Senhor, pelas Suas misericórdias, ó Pai. Que o Senhor, Pai amado, possa estar trazendo nessa mensagem, Senhor, o que cada um aqui necessita, ó Pai. Que o Senhor esteja abrindo nossos corações e mentes, ó Pai, para os ensinamentos que o Senhor quer nos passar. Que o Senhor esteja conduzindo, Senhor, esse estudo, o restante desse culto, ó Pai amado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem como título a mensagem de hoje 5 ensinamentos de Jesus sobre a oração. A oração, nós sabemos, que ela é uma prática fundamental, para a nossa intimidade e o nosso relacionamento para com Deus. Mas não é difícil, ouvir alguém dizer que tem vergonha de orar em público ou que não sabe orar. Talvez a gente mesmo passou por uma situação, em algum momento do nosso caminhar, que a gente às vezes não se achava até digno, de estar orando, Felizmente, encontramos na Bíblia passagens em que o nosso Mestre Jesus nos instrui em como orar, Então vamos conferir aqui 5 pontos, Primeiro ponto, para quem quiser acompanhar comigo, está em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Mateus 6, 5 e 6 diz assim: E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, primeiro ponto, separe um lugar e tempo para orar. É muito importante que tenhamos um tempo de intimidade com Deus, onde, em secreto, a gente possa buscar ouvir a voz dele. Além de separar um local para não aparecer ou fazer bonito, apenas para a satisfação do próprio ego, quando entramos em nosso quarto ou em um ambiente que separamos para orar, podemos nos concentrar naquilo que o Senhor tem a nos falar. E então, a oração passa a ser uma conversa ao invés de um monólogo. Segundo ponto, está em Mateus 6 também, versos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições,
como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peças, né? O segundo ponto não é pelo falar muito, né? Ficar repetindo as coisas, né? A gente precisa ficar repetindo as coisas para fazer, né? É nossas crianças, nossos filhos, né? Você pede, não faz, vai lá, pede de novo, né? Pessoas teimosas, né? Tem que estar repetindo as coisas, né? Deus não é teimoso. Deus sabe o que a gente precisa antes do que a gente, né? Deus te conhece, Ele sabe as nossas necessidades. E como está escrito acima, não é por muito falar, né, que seremos ouvidos. Não é por estar ali, ó, Senhor, eu quero isso. Ó, Senhor, eu pedi um carro novo, Senhor, não ganhei ainda. 5 minutos, Deus, meu carro está vindo? Eu estou esperando, estou confiando no Senhor para o carro novo, né? Não é por estar ali no pé dele, ali cobrando, que a gente vai ganhar o carro novo, que ele vai nos dar o carro novo, né? Lógico que devemos apresentar a Deus as nossas aflições, angústias, os nossos pedidos, mas devemos fazer isso de forma consciente. Ao cair em vãs repetições, a oração se torna automática. Deixamos de refletir sobre o que falamos e com isso se perde o sentido real do que é conversar com Deus. Eu tenho um caderno de oração, né? Caderninho de oração. Com o tempo, eu decorei tanto aquele caderninho, né? Que eu sentava não precisava nem ler ele. Hoje é terça-feira, tá? Eu já sei por qual igreja eu vou orar. Senhor, papapá, 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 papapá. Já era no automático, né? O caderninho de oração é uma bênção, para ele não esquecer. Mas aquilo ali virou uma muleta e ficou automático, fiquei fazendo, como está aqui, fazendo vãs repetições, né? Eu falava no automático, não refletia sobre o que eu estava pedindo, né? Então, para que isso? Era mais fácil ter gravado uma fita ali, colocar, ó, Senhor, minha oração está aqui, ó, escuta aqui, né? Se fosse para repetir, sempre do mesmo jeitinho, sempre, né? Então, Deus conhece, né? E a gente tem que ter a paciência de aguardar o tempo dele. Terceiro ponto, né? Não murmure, ore. Em João 6:11, em João capítulo 6, versos 11, diz lá: Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Né? Aqui está falando do milagre da multiplicação dos pães e peixes, né? Tinha uma multidão que estava acompanhando, né? O que Jesus fez? Murmurou? Pai, o que eu vou fazer agora? Né? Não tem como, não sei o quê, né? Não.
Ele orou, deu graça, ó, seja conforme o Senhor quiser. Né? Ele entregou na mão de Deus. A minha parte eu fiz, ó, estou orando, estou distribuindo. Né? Ele não murmurou. Então não murmure. Ore. Né? Confie em Deus. Nessa passagem, Jesus pregava para uma grande multidão e, passado certo tempo, o povo começou a sentir fome. No entanto, não havia quase nada para alimentar aquela multidão, só alguns pães e peixes. Mesmo que a situação não fosse favorável, Jesus orou e agradeceu. Ele teve fé, pois sabia da fidelidade e soberania de seu Pai. Com a gente, não deve ser diferente. Devemos orar ao invés de murmurar. Jesus orou, ele não murmurou. Nas dificuldades, nós temos que orar e não murmurar. Ah, Senhor, por que comigo, Senhor? Ah, Senhor, por que agora? Deus sabe o porquê. Nós não temos, às vezes, a necessidade de saber o porquê. Né? Nós temos que agir como cristãos, confiando no nosso Deus. Né? Quarto ponto, seja ousado. Em Marcos 11, 24, Marcos 11, 24. Diz lá: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Seja ousado ao orar, e acredite que, se for a vontade do Senhor, Ele fará. Além disso, precisamos sair da nossa zona de conforto ao orar. Pode ser difícil pedir por quebrantamento ou para ser usado por Deus, porque com isso transformações irão acontecer em nossas vidas. Mas precisamos nos livrar da comodidade, né? Se queremos verdadeiramente ser servos e ferramentas, né, para a obra do Pai. Temos que ser ousados, né? Não vou me ater muito nesse ponto, que eu fiz uma pregação justamente sobre isso, né, esse tempo atrás, né? Mas sejam ousados, não sejam tímidos, confiem no Deus que, né? Não coloque limitações no poder de Deus. Se Ele não atender, é porque não era para ser. Mas se Ele atender o pedido, olha que bênção. Né? E o quinto ponto, né, está em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Diz lá: naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu,
chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus passou uma noite em oração, né? Antes de tomar uma decisão. Ore antes de tomar decisões. Nós não somos melhor que Jesus. E Jesus orava antes de tomar suas decisões, né? Antes de tomar qualquer decisão, coloque-a diante do Senhor, né? Jesus, em seu período na terra, sempre consultou a Deus para tomar decisões e devemos fazer o mesmo, né? Pois nosso Pai é sábio e sabe o que é melhor para nós. Não deixe de consultar o Altíssimo, né? Seja para pequenas ou grandes coisas. Ore antes de tomar decisões. Alguém lembra o primeiro ponto? O primeiro ponto era: separe um local e tempo para orar. Orar, a oração é um ato muito importante. Então, não pode, né, ser feito de qualquer maneira, em qualquer local, né? Vamos lembrar daquela pregação que o pastor fez, né, esse tempo atrás, falando sobre ele falou sobre os jarros, os potes, né? Ele pode ir na loja comprar um potinho de cachorro novinho para colocar comida, ninguém vai querer comer, né? Oração. Eu posso orar para Deus em qualquer local? Posso, né? Eu estou com tempo livre, né? Eu posso fazer uma breve oração. Devemos, né, estar em constante oração, né? Mas quando a gente quer ter um diálogo, né, um tempo reservado só entre nós e Deus, a gente tem que separar um local onde ninguém venha nos incomodar, que a gente possa se concentrar na oração, se entregar para a oração, né? Pode ser no seu quarto, pode ser no escritório que você tenha, né? Mas um ambiente que ninguém vai atrapalhar ali. O segundo ponto, não é pelo muito falar, né? A gente não precisa estar repetindo as coisas para Deus. A gente não precisa estar cobrando as coisas de Deus, né? Quem somos nós para cobrar, né, e ficar exigindo coisas de Deus? A gente ora, né? A gente conversa com Deus, a gente expõe: ó Deus, eu gostaria disso, né? Eu tenho que tomar essas decisões, né? Tá acontecendo isso na minha vida, né? Mas para que eu vou fazer isso? Se Deus já não sabe o que eu estou passando, o que eu estou precisando? Sabe, né? Mas Ele, né, Ele quer que a gente o procure para resolver. A gente quer que a gente se submeta, né, a Ele. Ó Senhor, está acontecendo isso, me ajude, né? Eu preciso tomar tal decisão, né? Eu quero que o Senhor esteja me orientando, né? Eu preciso de tal coisa, tem que fazer tal coisa ali, mas eu não sei se é certo, se não é. Me dá uma direção, Senhor, me mostra um caminho, né? A gente tem que pedir ajuda. A gente tem que expor para Ele. Porque quantas vezes a gente não vê uma pessoa
está precisando de ajuda e porque ela não pede, nós não ajudamos. Né? Quantas vezes? Às vezes por vergonha, por medo, né? Por vários motivos. Né? Às vezes você está com o teu filho ali, está vendo ele pedalando, fazendo uma coisa ali e tal. A gente fica com aquela vontade de ajudar, mas fala, não, ele precisa bater a cabeça um pouco. Se ele me pedir, eu vou ali e ajudo. Mas deixa ele bater a cabeça. Né? Deus age assim. Né? O terceiro ponto era, não murmure. Né? Não fique reclamando para Deus. Né? Se aconteceu uma coisa que ele não gostou, aconteceu porque ele permitiu. Nada acontece sem a permissão de Deus. E o que a palavra de Deus nos diz? Em tudo, dai graças. A gente tem que ser ousado. O quarto ponto era, seja ousado. Né? Não seja tímido ao pedir as coisas para Deus. Não limite o poder de Deus. Eu não vou pedir tal coisa porque não vou. Isso aí não tem como. Né? Você está limitando. Né? Eu, por exemplo, eu coloco, volta e meia eu peço para Deus, Senhor, estou precisando de um carro novo aí, qualquer Ferrarizinha aí me serve. Né? Não precisa ser a do ano, pode ser a do ano que vem. Né? Não precisa ser o modelo de agora, pode ser o próximo modelo. Né? Vou aceitar de bom agrado. O quinto ponto era, ore antes de tomar decisões. Né? Qualquer decisão que a gente vai tomar, coloque ela para Deus. Ore para Ele. Porque às vezes para nós, nossa, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui, lá na frente, lá vai me trazer um benefício muito grande. Na nossa visão, né, que a gente é que nem aqueles cavalinhos puxando carroça, que tem aquelas viseirinhas assim, na nossa visão limitada ali, aquilo ali é um benefício. Mas muitas vezes vai trazer grandes complicações. Né? As decisões que eu tomei na minha vida, né, as que me deram mais dor de cabeça, foram justamente aquelas que eu não consultei a Deus, que eu não pedi orientação dele, que eu não pedi que ele me ajudasse. Porque eu achei assim, não, isso é muito bom isso aqui, né? Isso aqui é coisa de Deus, Deus está colocando essa coisa maravilhosa aqui, só pode ser, né? E só tive dor de cabeça. Né? Então, irmãos, o inimigo, quando quer nos atingir, ele coloca coisas boas na nossa frente. Ele conhece cada um de nós, sabe o desejo, né, as tendências do que a gente gosta. Né? E às vezes, para derrubar você, ele coloca justamente aquilo que te atrai na tua frente. Ele usa essas coisas. Então, ore a Deus. Porque quando a gente ora a Deus, por mais que a gente queira fazer, a gente ora a Deus, Deus coloca pessoas no momento exato, antes da gente cometer o erro, para nos dar um conselho, né? Por falar, você vai fazer esse negócio? Não faça, né? Não faça, que não é legal. O primeiro carro que eu comprei, o primeiro carro que eu ia comprar, eu estava lá em Ponta Grossa, estavam fazendo um feirão lá, né? Então tinha várias lojas no mesmo local lá vendendo carro. E eu vendo uns carrinhos lá de pobre, né?
vendo lá, e não chegava ainda, né? Não dava, o orçamento não chegava. Daqui a pouco o rapaz me chamou, viu? Vem cá, tá querendo carro, vem cá. Ah, não, mas os carros de vocês é tudo de luxo aí, não. Isso aí não tô conseguindo comprar nem os carrinhos velhos, né? Não, mas veja só, você tá vendo aquele carro aqui, ó. Eu tô com esse aqui, ó, que é muito melhor e tá mais barato que aquele. Eu fui ver, que show, carro. Coisa mais linda, né? Cabia no meu bolso, né? Tinha porta-copo ali para pôr, aquecia, né? Ali, um monte de coisa, sabe? Tudo cheio de 9 horas, o carro. E eu ali, né? Liguei para um conhecido, liguei para um mecânico e tal. Ó, vou dar uma pensada, né? Ah, mas ó, é só hoje aqui, ó. E a gente não tá segurando. Primeiro que chegar e fechar o negócio, leva. E tá bom, vou ver, né? Conversei com a minha esposa, né? E ali, naquele instante ali, eu assim, ó, Senhor, né? Me ajuda, não me deixa fazer nada de errado. Gostei do carro, cabe no meu bolso, né? Tal. Mas me dá uma direção, Senhor, né? O tempo é curto, eu sei, mas ó, me dá uma direção. Pouco instante depois, minha mãe fala comigo, viu? Liga pro teu primo, liga lá pro Beto, né? Ele entende de carro, ele, né? Ele tem o tio dele que tem, ó, também tem o teu oficina e tal. Liguei para ele, né? Meu primo falou assim, ó, é um excelente carro, é espetacular, né? Então, ali conversando, ele elogiando o carro, não, o carro é bom, realmente, tal. Daí eu falei, viu, e a manutenção? Não, agora é outro ponto, você me perguntou se o carro era bom. O carro é bom, né? Assim, um colega meu tinha um desse, né? O meu primeiro carro eu comprei em 2009, né? Assim, e ele falou para mim o preço que lá em 2009. Ó, ele precisou fazer só a parte de cima no motor, foi 7 mil. Né? E era quase o preço que ia pagar no carro. Eu assim, não, né? Daí, né, ele me falando isso, eu andando por lá e o vendedor me caçando. Chegou um outro rapazinho lá e falou, viu, você estava vendo aquele carro, né? É, aquele carro é problemático, ele saiu de linha, daqui você não vai achar peça, é caro, né? Então, assim, já me falaram isso. Né? Viu? A gente tem um ali, tal. Não é de luxo assim, tal, mas você vai gostar. É um carrinho bom. Né? Foi lá e me mostrou o Corsinha que eu comprei, né? Então, a gente pedindo para Deus, Deus coloca, Ele nos ajuda, Ele coloca pessoas para nos ajudar, né? Então, ore antes de tomar decisões. Jesus orava, né? Se é uma conversa entre você e Deus, ore em particular, né? Se você está numa reunião, está numa atividade, ore em público, né? Mas ore, né? Ore com fé. Amém, irmãos? Ó Pai amado, Deus Todo-Poderoso, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós, Senhor. E agradecemos principalmente, Seu Pai, pelo que o Senhor ainda vai fazer por nós, ó Pai. Somos falhos, ó Pai. Falhamos muito, né? Falhamos muito com o Senhor, falhamos muito na Sua obra, Pai. Mas suplicamos a Ti, Senhor. Não desista, Senhor, de nós. Coloque o Seu Santo Espírito, Senhor, nos guiando, nos orientando, Senhor. Nos dando força e ânimo, Pai.
para continuarmos na caminhada, ó Pai. E quando cairmos, Senhor, nos levante, ó Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que quando a gente cair, nos levante, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, seguir o caminho do mundo. Não nos deixe, Senhor, tirar as mãos do arado, ó Pai. Senhor, guia-nos em cada instante, Senhor, da nossa vida. E nos cobre, ó Pai, pelas coisas que deixamos de fazer. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.